vem aumento por aí. O gás de cozinha pode ter reajuste do preço de 50% nos próximos dias já. E o botijão deve chegar a R$ 170. A Petrobras queria um aumento de 200% no botijão de gás de cozinha. Tá caro, né? Tá muito difícil. A Petrobras alega que o novo aumento no valor do gás de cozinha é para compensar perdas com a alta do dólar e do valor do barril de petróleo no mercado internacional. A graça e paz, povo da fé, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, sejam todos bem-vindos para mais uma live desse canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, né? Estamos aqui hoje para falar algo baseado na palavra de Deus, que muitas pessoas não se atentaram para esse detalhe, né? É que o tempo já acabou. É isso mesmo que você está ouvindo. Não nos resta mais tempo. O principal acontecimento já aconteceu. É uma redundância, né? O principal acontecimento já aconteceu. E já faz 2 anos, na verdade quase 3, que isso aconteceu. E é sobre esse acontecimento que já faz quase 3 anos que aconteceu e é um dos maiores sinais e evidências da volta de Jesus que eu vou estar falando aqui agora. Logo você vai entender que nós já estamos na prorrogação, né? Na prorrogação do tempo, já estamos há quase 3 anos na prorrogação, né? E é por isso que tudo está sendo feito de uma maneira acelerada. Tá, meus irmãos? Olha, Jeremias disse assim, né? Que a misericórdia de Deus, ela é infinita, se renova a cada manhã e é a causa de não sermos consumidos. E todas as vezes que vem o juízo de Deus, antes desse juízo, Deus fala, Deus alerta, Deus dá tempo, Deus tem misericórdia. E a realidade é que o ser humano nunca valoriza a misericórdia de Deus. Nós vamos ver isso porque até mesmo no próprio capítulo 24, 25 de Mateus, aonde está o sermão escatológico de Jesus, né, um dos sinais que Jesus diz, ele diz assim que assim como foi nos dias de Noé, também seria na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e não o perceberam, e veio o dilúvio e os levou a todos, né? Vamos ver a misericórdia de Deus no ato do dilúvio, no ato da destruição da terra, por conta de um grande dilúvio, né? Nós vamos perceber que, em primeiro lugar, em Gênesis capítulo 6, versículo 3, Deus dá um prazo de 120 anos para que o homem se arrependa, para que o homem ouça a pregação de Noé. Noé passa 120 anos pregando ali as madeiras na arca, mas ao mesmo tempo também pregando literalmente. Virá uma destruição para esse mundo. Deus vai destruir esse planeta. Ainda há tempo de revertermos esse quadro. Ainda há tempo de se salvar. 120 anos ele passou. Porque Deus diz ali, não contenderá o meu espírito contra o homem, né? E os seus dias serão 120 anos. E esses 120 anos foi 120 anos da misericórdia de Deus, né, na construção, na confecção da arca, Deus aguardando um gesto de arrependimento do ser humano. Porém, nenhuma das almas que ali estavam se arrependeu. E aí nós vamos ver ainda um pouco mais dessa misericórdia. Quando Noé acaba de confeccionar essa arca, acontece um grande sinal. E qual foi esse sinal? Começou a chegar dentro da arca casais de animais de todas as espécies, né? Foi entrando dentro daquela arca. Poxa, quer um sinal mais sobrenatural que esse? Entrando animais de todas as espécies dentro da arca, vindo de todos os cantos, é um negócio assim sobrenatural. É para parar, é para ficar observando e dizer, poxa, eu acho que tem alguma coisa sobrenatural nisso, né? Mas nem esse sinal também despertou a civilização da época de Noé. Posto isso, Noé entrou para dentro da arca com sua família, fechou as portas da arca. E nós vamos ver aí mais um ato de misericórdia de Deus, depois de Noé ali dentro, a arca fechada, né? Sabe o que acontece? Deus ainda aguardou mais 7 dias. 7 dias Noé ficou trancado dentro daquela arca e não havia uma gota de chuva.
Esses 7 dias aí eu vejo como a misericórdia de Deus para com o homem. Nesses 7 dias eu vejo Deus dizendo assim, ó, se arrependam, mudem de atitude, mudem de postura. Você vai dizer, poxa, pastor, caberia todo mundo dentro da arca? Não, não seria desta forma, mas com certeza se houvesse um arrependimento em massa, com certeza Deus ele teria revertido aquela situação do dilúvio. Talvez Deus não permitiria o dilúvio e nem fosse necessário usar aquela arca. Porém, por 7 dias em que não cai uma gota de chuva, Noé trancado dentro da arca, eu não vejo Deus agindo fora do tempo. Eu não vejo Deus perdendo o controle da situação. Pelo contrário, nesses 7 dias eu vejo a misericórdia de Deus. A arca já estava fechada, mas Deus ali com a sua misericórdia. E por incrível que pareça, meus irmãos, nesse período em que nós estamos vivendo, Deus me trouxe esse paralelo de ideias. Deus me trouxe esse paralelo de ilustração. E ministrou em meu coração, dizendo assim, olha, meu filho, vocês estão vivendo aquela uma semana da minha misericórdia após os 120 anos da pregação do meu servo Noé. Vocês estão vivendo aquela uma semana em que tudo estava pronto, mas eu ainda não tinha aberto as comportas do céu por misericórdia, esperando um arrependimento. Nós estamos vivendo justamente esse momento, aquela uma semana em que Noé já está dentro da arca e Deus aguardando por uma semana para ver se alguém se arrepende, para ver se aquela civilização se convertesse dos seus maus caminhos. Mas nenhuma alma se deu conta de nada. Pelo contrário, é o que Jesus disse, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamentos. E é o que está acontecendo hoje. Nós estamos vendo todos esses sinais, essas evidências, né? E ninguém está mais nem aí. É comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamentos, vão pro shopping, vão pro cinema e vão pra praia. Praias lotadas, abarrotadas de gente, sabe? Os shopping center lotados, todo mundo fazendo churrasco, curtindo a vida. Não estou dizendo que a gente tem que viver uma vida de velório, não. Mas também não é para tanto exagero numa época como essa, né? Posto isso, que já estamos nessa semana da misericórdia de Deus, que já cumpriu tudo que tinha que se cumprir, eu vou mostrar dentro da palavra de Deus, para esse momento, tudo que tinha que acontecer já aconteceu e que nós estamos nessa uma semana da misericórdia de Deus para com a nossa civilização, para com essa humanidade, tá? E isso eu vou te provar aqui na palavra de Deus, Mateus capítulo de número 24, versículo 30 a 34. Olha o que Deus diz. Então aparecerá nos céus o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que já está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. E em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Meus irmãos, aqui Jesus já está se referindo esse instante aqui, ao período da grande tribulação ao período da grande tribulação. E aí, então, ele utiliza-se como referência, como um modelo, a nação de Israel. Porque vocês sabem que Israel é o relógio de Deus para a humanidade, ok? Nós devemos sempre estar atentos aos acontecimentos lá de Israel. É por isso que nós, os evangélicos, nós que conhecemos um pouquinho da Bíblia, sempre estamos atentos aos acontecimentos de Israel, porque Israel nos foi dado como relógio, como referencial, como paradigma, ok? O like tá baixo demais, gente. Deixa o like pra gente alcançar mais vidas. Deixando o like, você está evangelizando, você está fazendo essa mensagem chegar mais longe para ver se alguém se desperta, né? Pelo menos a gente mostrando dentro da palavra de Deus se alguém se desperta para ter um relacionamento com Deus, né? Posto isso, então vamos aqui. Jesus diz assim, né?
dessa parábola aqui sobre o ato de quando começam a brotar as folhas, a surgir as folhagens na figueira. Ele diz assim: quando vocês virem isso acontecendo, vocês já sabem que o verão está próximo, que está próximo de chegar o verão. Então a mesma coisa será a vinda do Filho do Homem. Aí então, como se dar-se a relação de Israel com essa figueira, pastor? Israel é comparado por várias vezes na Bíblia como a figueira. E no caso aqui, Israel esteve disperso por todo esse planeta por quase 2000 anos. A chamada diáspora. A diáspora, ou seja, a dispersão, ela aconteceu após o ano 70 da era cristã, quando o imperador Tito invade Jerusalém, acontece uma matança, uma destruição total de Israel, de Jerusalém, do templo de Herodes, aniquila-se com tudo que ali está, e os judeus são espalhados por todos os cantos do planeta, por todos os cantos do mundo. E isso perdura-se por quase 2000 anos. E nesse período de quase 2000 anos, ninguém mais acreditaria que essa figueira pudesse brotar. Ninguém mais acreditaria que essa figueira pudesse ter folhagens, pudessem florescer, pudesse frutificar. Por quê? Porque o tempo é muito longo, é quase 2000 anos, não existe história na humanidade de um povo, de uma nação, que foi dispersa por mais de 100 ou 200 anos, que conseguiu manter o seu idioma, a sua cultura. Não existe nada igual na face da terra. Israel esteve disperso por quase 2000 anos, não perdeu o seu idioma, não perdeu a sua cultura, não perdeu a sua religiosidade, não perdeu os valores na palavra de Deus. É bem verdade que em um número enorme de judeus que são ateus hoje em dia, estão vivendo uma verdadeira apostasia, mas tudo isso, eles guardaram, preservaram, nem que foi por um número pequeno de judeus, e isso é guardado por quase 2000 anos. Então ninguém mais acreditava na restauração de Israel. Era impossível, humanamente falando, era impossível. E aí o que acontece? Quando todos os sinais, quando todas as evidências apontavam para a destruição cabal de Israel, após a Segunda Guerra Mundial, quando o próprio Hitler aniquila com mais de 6 milhões de judeus, aí todos dizem, pronto, agora acabou. Já estava tudo espalhado pelos cantos do mundo. Agora Hitler já matou numa palavra só 6 milhões de judeus. Acabou agora. Já era, não tem mais nação de Israel. Não tem mais jeito, é impossível reverter essa situação. E o que acontece, meus irmãos? Em 1948... 14 de maio de 1948, graças, em primeiro lugar, a Deus. Então nós estamos vendo o cumprimento da profecia, porque em 1948 também se cumpriu a profecia do Vale de Ossos Secos, que estava se referindo a Israel, nesse período da diáspora, do dispersamento. Então o que acontece? Em 1948, em 14 de maio, Israel é reestabelecido, reconstituído como nação, como pátria, através de um documento emitido pela ONU, quando ela estava sendo presidida na sua Assembleia Geral por um brasileiro, Oswaldo Aranha. Este, então, assina ali, junto com demais autoridades, o reconhecimento de Israel como nação, como pátria, e lhe é concedido um território dentro daquele espaço geográfico onde lhe pertenceu um dia, E ali então começa o quê? As folhagens da figueira, os brotos da figueira se tornando realidade, nasceu, ressurgiu em 1948 essa figueira chamada Israel. Quando não tinha mais jeito, quando não tinha mais solução, ela renasce em 14 de maio de 1948. Aí então, Jesus, ele diz aqui, que não passaria essa geração sem que tudo isso acontecesse. Aí quando nós vamos para a Bíblia, a gente reconhece que uma geração seria aí em torno de 70
anos de idade, né? É a vida de uma pessoa, a vida de um homem, ok? Por quê? Porque a Bíblia diz assim, que ao homem, né, ele tem como um consentimento de Deus, né, uma base, uma média que Deus deu de vida, de subsistência para o homem, é de 70 anos. E a Bíblia diz assim, que se por sua robustez alguns deles chegarem aos 80 anos de idade, o melhor deles é enfado e cansaço. Então, Deus estabeleceu 70 anos e 10 a mais aí, que já seria como se fosse uma extra, né? Uma prorrogação, ok? Ele fala assim, ó, o que eu tô te dando é 70 anos, o que passou disso aí é extra, né? É prorrogação. Vocês estão entendendo? Então, o que acontece? Se em 14 de maio de 1948 isso aconteceu, se contarmos uma geração de 70 anos, ela chega a 2018. 14 de maio de 1948 para 14 de maio de 2018 dá exatamente os 70 anos. Vocês estão entendendo? Então, cumpriu-se em 2018 os 70 anos dessa geração, que viu a figueira brotando, que viu a figueira germinando através de um decreto da ONU. Então, o que ocorre? Nós vamos fazer a conta agora, que agora nesse ano de 2022, nós já estamos entrando no terceiro ano de prorrogação. Terceiro ou no quarto? Vamos ver, 18. 19, maio de 19, maio de 20, maio de 21, maio de 22. 4 anos, gente. Estamos entrando no quarto ano de prorrogação. Já cumpriu-se em 2018 essa geração, agora nós estamos chegando no quarto ano. E se Deus diz que é 70, 80 anos, e aí? Quanto tempo nos resta para que tudo isso aconteça? Talvez mais 7 anos? Ou um pouquinho mais de 7, não sei. Mas de uma coisa é certa, ainda que não seja precisamente 7 anos isso, assim como um homem também pode passar um pouco mais de 80 anos, né? 81, 82, 85, sei lá eu. Mas uma coisa é certa. Para nós, fica bem claro que devemos nos posicionar, por quê? O tempo já se cumpriu, o tempo já deu. Então eu preciso entender o quê? Que isso pode acontecer a qualquer momento, porque na realidade, essa narrativa aqui da figueira, Jesus está se referindo a um sinal para a grande tribulação, não é um sinal para o arrebatamento. O arrebatamento acontece antes disso aqui. Esse sinal que está sendo dado aqui é para a grande tribulação, é para o período do anticristo. Nós, como igreja, não aguardamos o período do anticristo. Nós, como igreja, aguardamos o arrebatamento, ok? Então, o que acontece? Eu e você, a partir de agora, temos que estar como as virgens prudentes. Não pode faltar azeite na nossa lâmpada. Em nome de Jesus Cristo, se encha do Espírito Santo, se encha da graça, se encha da unção, porque já não resta mais tempo. Estamos na prorrogação. É por isso que estamos dizendo, Jesus pode voltar em 2022? Pode. Jesus pode voltar hoje? Pode. Jesus pode voltar agora? Pode. Talvez esse vídeo nem dê tempo de chegar até outras pessoas. E ele já voltou. Por quê? Porque não nos resta mais nada. A figueira já floresceu, já se cumpriu a geração que contemplou essa figueira florescendo, né, frutificando. E aí, então, agora nós estamos naquele período de prorrogação, né? Se por sua robustez alguns deles chegarem aos 80... o pior deles será enfado e cansaço. O período que nós estamos vivendo é um período de enfado, é um período de cansaço, é um período de angústia, é um período de amargura. Não é mais um período que gera prazer, um período de alegria. Vocês estão entendendo? É a mesma coisa, né? Uma pessoa, quando ela é mais jovem e tudo mais, ele tem aquele vigor de sair, né? De se alegrar, tudo é festa, tudo é alegria, tudo mais. Porém, após os 70 anos, né? A pessoa já começa, se torna tudo mais pesaroso, mais difícil, né? Tudo se torna mais complicado. E a realidade é que tudo está mais complicado. Tudo está mais complicado. Por quê? Porque já estamos nessa fase dos 70 para os 80. Vocês estão entendendo? Estamos vivendo a prorrogação de Deus. E Deus me diz o quê? Diz, fala para minha igreja que esse período que eles estão vivendo agora é similar
aquela uma semana que a arca ficou fechada sem cair uma gota de chuva. Vocês estão entendendo? Nós estamos naquele período. E da mesma forma que aquele povo lá nem olhava para a arca fechada, né? Esse velho Noé já entrou aí dentro. Já entrou todos os animais, está tudo fechado. Vai acontecer alguma coisa. Não, ninguém, estava todo mundo numa boa. É a mesma coisa que está acontecendo hoje. Nós estamos nessa uma semana de Deus e ninguém está preocupado com nada. Sinais nos céus, sinais na terra, na política, na religião, o grande reset, nova ordem mundial. E o povo está tudo à vontade. É uma semana que Deus está dando. E nós estamos dentro dessa uma semana espiritualmente falando, estamos dentro dessa uma semana, já se cumpriu tudo, a arca já está pronta, mas Deus, por sua misericórdia, ainda está estendendo um pouquinho mais, para que alguns se arrependam, para que aqueles que estão afastados do caminho do Senhor se reconciliem, se retornem, se consertem, reparem os seus altares em nome de Jesus Cristo. E em nome de Jesus, vamos orar pelos nossos irmãos que estão afastados, desviados do caminho do Senhor. Vamos orar para que o maior número de pessoas se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, como diz Paulo a Timóteo, em nome de Jesus Cristo, meu irmão. Fique muito atento e guarde esse paralelo de ideias que Deus nos deu aqui, que nós estamos vivendo justamente aquela uma semana em que a arca já estava fechada, Noé estava dentro e não caiu uma gota de chuva por uma semana, ficou 7 dias trancado lá. Não foi que Deus errou o cálculo, Deus estava dando mais uma oportunidade. Era a misericórdia de Deus para com a humanidade. E o período que nós estamos vivendo é simplesmente a misericórdia de Deus para com a humanidade. É a misericórdia de Deus para com a minha vida, para com a sua vida. Aí, gente, a gente começa a perceber a brevidade da volta de Jesus. Eu tenho um filme aqui que dá para fazer um paralelo com essa notícia. Vou colocar para vocês nessa tela aqui, ó. Deixa eu puxar ela para cá. É o filme, você deve ter assistido já, muita gente pediu para me falar sobre esse filme. Eu só vou fazer aqui uma rápida apresentação. O filme chama O Preço do Amanhã. Esse filme relata justamente o que está falando aqui nessa matéria. Você vê o preço do gás, pode chegar a 170, o gás vai chegar a 200, combustível aumentando, arroz aumentando, alimento aumentando, está tudo aumentando. Por quê? Por conta da agenda da ONU que está em andamento. Qual é a agenda da ONU, pastor? É a Agenda 2030. Tá vendo aí os 20 objetivos aqui, ó. O primeiro, o segundo, terceiro, quarto. Qual que é o primeiro? Erradicação da pobreza. Mas troca isso aqui, coloca aqui, ó. Eliminação dos pobres, tá? Fome zero. Você acha que no mundo que nós estamos vivendo, com esse tanto de gente que tem no mundo, é possível ter fome zero? É possível erradicar a pobreza? O que é isso? É não ter ninguém pobre no mundo. É possível? Isso é impossível, gente. E para isso tem as pedras guias da Geórgia. Vou colocar um monumento aqui para vocês verem que é real, não é uma teoria da conspiração, ó. Tá na tela aí para vocês verem, as pedras guias da Geórgia. Aqui está falando, nas pedras guias da Geórgia, que o mundo tem que ter 500 milhões de pessoas para ser um mundo bacana, legal para se viver, né? Então tem que sumir aí 7 bilhões de pessoas, né? É isso? Se não me falha a memória aqui nas minhas contas, é isso. E aí como que isso acontece? Aí nós temos, por mera coincidência aqui, a agenda da ONU, aqui os 17 objetivos, que é para até 2030. 2028, nós faremos 80 anos do nascimento da figueira. 80 anos. Se de 70 para frente é enfado e cansaço, imagina que isso só vai ficando cada vez mais cansativo. Enfado vai falar de dificuldade, vai ficando cada vez mais difícil, cada vez mais difícil. Olha que comentário lindo, ó. Do Jean Rodrigues. Eu tô feliz, Jesus está voltando, ó. O pau tá quebrando, né? Os sinais estão aí e o Jean tá dizendo, tô feliz porque Jesus está voltando. Ó os emoticon. É esse o sentimento que você tem, Jean?
Tem gente, Jean, que fica assim, eu tô desanimado da vida, o que tá acontecendo? Olha aí, a agenda de gênero tá avançando, mas tá acontecendo isso na política, eu não aguento mais, e aí quer entrar dentro do quarto, depressivo, quer morrer. Você tem que ter o sentimento do Jean, meu irmão. É esse sentimento que você tem que ter todas as vezes que você entrar aqui no canal Povo da Fé. Que você se deparar com um sinal da volta de Jesus, você tem que ter esse sentimento que o Jean está tendo aí. O sentimento de Maranata. O sentimento de, poxa, Jesus está voltando. É esse o sentimento que você tem que ter. Tá? Olha aqui o 5º passo, igualdade de gênero. Tá acontecendo isso, gente. A humanidade está sendo reprogramada. Hoje tem casal homossexual na TV, na revista, no jornal, no comercial do joguinho que seu filho joga, no desenho que o seu filho assiste. Em todo lugar tem um casal ali de pessoas do mesmo sexo para ir reprogramando as pessoas. Estamos na última semana. Nessa uma semana de prorrogação. Estamos nos 10 anos de prorrogação. Não é tempo de brincar, não é tempo de dormir, é tempo de falar a verdade. Eu tô aqui para falar a verdade, tá? Então esses 2 primeiros passos faz parte desse vídeo aqui que eu vou colocar de novo, ó. Por aí. O gás de vem aumento por aí. Pode ter reajuste do preço de 50%. Se o gás aumentar, sobe a gasolina, sobe tudo. Sobe tudo. O que que tá acontecendo, gente? Aí esse filme aqui, eu não sei se eu posso colocar, mas eu vou tentar colocar para ver se não dá direito. Eu vou colocar na minha tela aqui. Nesse filme aqui, o dinheiro é tempo. As pessoas têm um relógio no braço, elas nascem, isso aqui já é em um ano avançado, se eu não me engano, 2200 e pouco, aonde as pessoas, elas são produzidas geneticamente. Então elas nascem já com um relógio aqui no seu braço, tá? Deixa eu ver se tem aqui, dá para vocês verem mais ou menos. Não sei se vocês conseguem ver, mas no relógio, no braço da menina tem um relógio que é dentro do braço dela. Isso aqui vai me remeter para a marca também, viu, gente? Ó, dentro do braço dela tem um relógio. E aqui, esse relógio, quando ela faz 25 anos de idade, esse relógio dela tá zerado, porque ela ainda é novinha. Mas quando ela fazer 25 anos de idade, esse relógio começa a rodar. E ela tem 1 ano nesse relógio, 1 ano só. Ou seja, se ela não fizer nada, não trabalhar, não correr atrás de tempo, ela é um filme. O nome do filme é O Preço do Amanhã. Recomendo para vocês assistirem, porque tem muita mensagem aqui para vocês ficarem cada vez mais conectados. Então, quando ela faz 25 anos, se ela ficar 1 ano inteiro sem trabalhar, sem nada, ela terminou o ano dela, ela morre. De vez em quando você vê pessoas mortas nas calçadas, nas ruas, porque o tempo dela acabou. Acabou o tempo, ó, tem uma hora que a mãe do rapazinho aqui, ela morre por falta de tempo. Bem nessa hora aqui, ó. Vou tirar a música pra gente não ter problema com o direito. Ela tá correndo pra ele dar tempo pra ela não morrer, porque o tempo dela tá acabando. Ela tem alguns segundos de vida. Pronto, olha só, presta atenção, olha lá. 10 segundos de vida. Então, quando o tempo zerou. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu já vou te explicar. A mensagem tá aqui, ó. Quando ela chega perto... pra você ver, eles não envelhecem também. Ela já tem 50 e poucos anos, mas eles chegam no 25 anos, eles param de crescer, param de envelhecer. Cresce só até os 21, homem, 18 mulher, né? Mas eles param de desenvolver a velhice. Tem aqui um homem aqui que ele tem quase 1 milênio, 900 e poucos anos de idade. Né? Porque eles, com o tempo ali, eles podem viver 100 anos, 200 anos, vai depender da riqueza, se eles possuem ou não dinheiro, que dinheiro aí no caso é tempo. É meio confuso, mas eu acho que tá dando para entender, né, gente? Para poucos serem imortais, muitos têm que morrer. Para poucos serem imortais, muitos têm que morrer. O que você quer dizer com isso? Você não sabe mesmo, né? Nem todos podem viver para sempre, não teríamos mais espaço. Nem todos podem viver para sempre, não teríamos mais espaço. Por que acha que há zonas de tempo? Por que acha que taxas e preços sobem no mesmo dia no gueto
O custo de vida fica subindo para que as pessoas continuem morrendo. O custo de vida continua subindo para que pessoas continuem morrendo. Ganância! Porque acha que taxas e preços sobem no mesmo dia no gueto. O custo de vida fica subindo para que as pessoas continuem morrendo. De que outro jeito poderia haver homens com 1 milhão de anos enquanto a maioria vive dia após dia? Pois é, gente. Esse cara que tem muito tempo no braço, tá cansado de viver, já viveu muito mais de 100 anos e ele quer morrer. Ele quer morrer, não aguenta mais viver. E aí ele traz essa mensagem aí, olha. Por que você acha que taxas, preços sobem todos os dias no gueto? Isso representando aí a humanidade, representando o mundo, né? Por que o preço sobe todo dia? Né? Vai chegar um tempo que você acha que um pobre vai ter condição, a pessoa que ganha um salário mínimo, ela vai ter condição de pagar R$200 no gás? Ela vai ter condição de pagar R$10 no litro de gasolina? O que você me fala? E hoje carro hoje não é mais luxo. Antigamente era, hoje não. Hoje carro é necessidade. Principalmente para quem tem criança pequena sabe do que eu estou falando. Imagina o teu filho doente na madrugada e você ter que sair de a pé para levar o teu filho no hospital, no frio da madrugada. O carro hoje é necessidade. Então, gente, nós estamos vivendo tudo o que eu falei no início. Eu estou fazendo só esse paralelo para vocês entenderem que isso aqui não é brincadeira, isso aqui não é conto de carochinha, isso aqui não é achismo do pastor Giovanni. O nome do filme tá aí, a Rose Andrade colocou pra gente, é O Preço do Amanhã. Assistam, eu não posso ficar rodando muito aqui, né? Tem muito simbolismo também. Depois eu vou fazer uma análise só desse filme, aí nós vamos destrinchar ele melhor para vocês. Mas a mensagem principal é essa: para os ricos continuarem ricos, vivendo bem, os pobres têm que morrer. Aí depois você vai lá na agenda da ONU e vê se não tem uma similaridade com o que eu tô falando aqui. E eu espero que vocês tenham entendido, recebido essa mensagem. Vou pedir para você deixar o like, se você ainda não deixou, por favor. Só 1.700 likes para 2.300 pessoas, tá muito baixo o like. Eu peço like por caridade, por conta do algoritmo do YouTube, para a gente vencer essa barreira que é o algoritmo. Deixa o teu joinha, fecha o chat, depois você volta para o chat. Compartilha com pelo menos 7 pessoas esse vídeo. Vamos ler a Bíblia comigo, gente. A palavra de Deus é que nos mantém vivo, é que nos mantém de pé. Eu estou lendo a Bíblia lá no canal Profético da Fé, o link está na descrição. Hoje eu ainda não coloquei o vídeo de Gênesis 9 e 10, mas vou colocar daqui a pouquinho. Nós estamos lendo em ordem cronológica, tá? Deixa eu aumentar o volume aqui para vocês verem. Então tá aqui a Bíblia em ordem cronológica para você ler junto comigo lá no canal Profético da Fé. Se inscreve lá, tá bom? Se você digitar canal Profético da Fé aí no YouTube, você me encontra, ou você pode pegar o link aqui na descrição do vídeo e se inscrever no meu canal. Deixa o teu like, eu quero orar por você. Pastor, eu vi esse filme e eu quero aceitar a Jesus agora, eu quero entregar minha vida, eu quero voltar, eu quero renovar a aliança, eu tô andando errado, eu não quero mais viver assim, eu quero de fato. Escreva eu quero nos comentários. Pastor, eu quero aceitar Jesus, escreva eu quero e nós vamos orar por você, tá bom? Você quer voltar a renovar a aliança com Deus? Eu quero. Escreva eu quero e eu vou orar por você agora. Eu falo nós que eu tô sempre com um convidado aqui, né, irmãos? Ao findar o labor desta vida, quando a morte o teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, a qual vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Olha esse refrão que lindo, ó.
Tu procuras a paz neste mundo. Escuta isso, jovem. Em prazeres que passam e vão. Mas na última hora da vida, eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, a qual vai aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Isso aqui é para quem ri, ó. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas é só Ele o único meio de salvar pela morte da cruz. Agora eu vou para baixo. Com tua alma manchadas não podes nunca ver o semblante de Deus. Só os crentes com coração limpo poderão ver o gozo nos céus. Se tu queres deixar teus pecados e entregar a tua vida a Jesus, tu terás, sim, na última hora, labarachandarébia, um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, aleluia, vida ou morte, a qual vai aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Oh, glória. Terá mandar a sério, minará calassaio. Olha como que o Espírito de Deus se manifesta através de um louvor, né, irmão? Não tem uma voz boa para louvar, mas todo que tem fôlego louve ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, pela vida de cada um que te entrega a vida nesse momento. Que o Senhor possa, meu Pai, ajudá-los a permanecer firme na tua presença, na rocha inabalável que é o Senhor. Meu Deus, queima agora, repreende todo espírito de distração, que eles possam ficar firmes aos pés do Cordeiro, aos pés da cruz de Cristo. Meu Deus, que eles possam encontrar uma igreja, Senhor, para congregar, que eles possam ficar firmes na fé, Senhor, e produzir frutos dignos de arrependimento. Eu estendo as minhas mãos agora e declaro força, declaro, Senhor, a unção do Senhor, a autoridade do Senhor sobre a vida de cada um para vencer o pecado, para vencer a carne, para vencer os desejos dessa vida. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu oro agora te agradecendo pela vida de cada um, em nome de Jesus. Você que nesse momento está aceitando Jesus, repita comigo as seguintes palavras: eu aceito ao Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Diga: Senhor Jesus, escreva o meu nome no livro da vida e no arrebatamento da igreja me leva para morar com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Obrigado a todos, gente, por ter ficado comigo até aqui. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a consolação do Divino Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Todos digam amém. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Um beijo no coração. Olha aqui, ó. Pessoal, isso é bom, mas não fique toda hora vendo só o fim do mundo e o anticristo, porque tem pessoas que ficam toda hora se preocupando com isso e daí e sai de outras coisas. Qual eu quero te perguntar,
quais são as outras coisas de Deus? É que eu não entendi o nome, lá o Iliette. Quais são as outras coisas de Deus? Irmão, lê o Novo Testamento, você vai ver que 80% Jesus falou do fim. 80% Jesus falou do fim. Se a gente não se preocupar com o fim, e se a gente se preocupar só com bênção, com milagre, com vitória, com chave, eu falo do fim do mundo todo dia mesmo. E quem não gosta, tem um botão aqui embaixo, tira a inscrição do canal, tira o sino, beleza, vai ver lá outras coisas que vai preencher o seu ego. Mas o fim do mundo, eu falo todo dia, porque todos os dias eu me preparo para me subir com o Senhor meu Deus. E quando eu falo do fim do mundo, isso gera temor e tremor no meu coração. Não medo. Medo não. Temor. Temor. E felicidade. Porque eu sei que o meu noivo vem aí. Tá bom? Tem que se preocupar com o fim do mundo. Tem que se preocupar com essas coisas sim. Porque Jesus está voltando. Não há mais tempo de ficar pensando em bênção, em vitória, em outras coisas não. Tá bom? Deus abençoe, gente. Fiquem todos com Deus. Beijo no coração e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.